só ressaltar as falas que me antecederam e dizer uma coisa, deixar aqui uma contribuição. Façamos o nosso papel. Cumpramos a nossa responsabilidade de defender o interesse do povo, meu querido Marcos, de defender o interesse dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos trabalhadores, das comunidades, enfim, da população. Façamos nosso papel, cumpramos com nossa obrigação que estamos fazendo. E a audiência pública que eu propus no dia 18 de fevereiro, ela vai acontecer no dia 16, agora de abril, conforme a agenda já ainda agora aprovada em plenário, solicitado pela secretária, às 14 horas. Cumpramos o nosso papel. Cada um coloque as suas inquietações, reclamações, façamos a fiscalização necessária. E eu quero dizer que, graças a Deus, São Luís agora tem prefeito e trabalha para valer. Aguardemos o tempo. O tempo é o melhor aliado, mas fazendo o nosso papel, pontuando o que precisa ser melhorado, ser transformado, o que precisa ser implementado em favor da cidade, combater o que precisar realmente combater. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero me aliar ao meu nobre colega vereador Pavão Filho. Acordei com as notícias que hoje ouvi e fiquei bastante angustiada. E com os acontecimentos de ontem, o jovem foi alvejado, estava cometendo sim um delito e foi morto quando cometia um assalto. Ontem foi enterrado e aconteceu esse crime antes de ontem. E hoje, com essa situação daqueles 5 jovens adultos que foram mortos brutalmente. Eu quero dizer, porque a sociedade, e eu estava reparando os programas hoje televisivos, geralmente mostram essas situações de crimes na cidade, e é natural, é como se nós nos protegêssemos. Naturalmente a gente acaba não falando. Quando alguém que está na marginalidade é morto, acaba, muitas vezes, a gente não fala. Pela situação de insegurança que se vive, justamente pela revolta que se tem, com toda estabilidade, mas nós esquecemos também que existem direitos humanos. E eu quero pedir ao vereador Pavão Filho que na audiência pública, que desde já não tem só a minha subscrição, vereador, tem a minha contribuição mesmo. Precisar construir, mobilizar, articular, nós temos que juntar forças, juntar responsabilidades em relação à questão da segurança. E eu já tinha falado que tem, justamente já em vias de protocolo, uma outra audiência que vai casar com essa sua, sobre as comunidades terapêuticas, porque tem que ser passado a limpo. Nossos jovens estão morrendo nas drogas dentro dos nossos bairros, porque não tem horizonte de vida, porque não tem seus direitos respeitados. A oportunidade, vereadora Helena, a oportunidade social verdadeiramente garantida. Quem é que cresce e quer estar naturalmente se dispor a ser um marginal ou estar numa vida de marginalidade, de uma formação. Mas a situação da contradição social leva a isso. Leva a isso. Das mães que não têm creches e acabam deixando seus filhos o dia inteiro. Voltam da escola, no contraturno escolar estão espalhados dos bairros, das comunidades,
Aí chega um assedia, chega outro alicia, e assim vai. Pela falta de N direitos. Então, nós temos que debater a segurança, sim, mas nós temos que debater os direitos humanos. Ali eram pessoas humanas também. Nós não podemos julgar simplesmente só pelo delito. Nós temos que ver a falta, historicamente, que o poder público, os governantes, acabam induzindo para essa situação. E isso nós não podemos fechar os olhos. Uma outra pauta, senhor presidente, colegas vereadores, toda a população e imprensa, em relação aos ambulantes, aos trabalhadores ambulantes. Aqui nessa casa eles sempre tiveram o meu apoio e vão continuar tendo. Nós vivenciamos situações mais absurdas, com as retaliações, as perseguições, a falta de zelo com esses trabalhadores. E eu quero dizer, e eu parabenizo desde já a comissão, vereador presidente Sérgio Pereirinha e Josué Pinheiro pela proposição. Eu já estava realmente com a assessoria, tinha determinado, tinha escrito uma audiência pública, porque tem que estar reunindo o sindicato, o pessoal da associação, os demais trabalhadores, cada um pontuar aquilo que lhe remete, aquilo que incomoda, aquilo que lhe desrespeita. E a população também, aquilo que, da forma que acha que deva ser o formato de trabalho a ser garantido aos trabalhadores ambulantes, como é que ela pensa, porque tem que ver também, e esta Câmara respaldar. Então podem continuar contando comigo. Nós temos algumas mediações em favor dos ambulantes já esse ano, e vamos continuar fazendo, porque é uma questão de compromisso do nosso mandato com vocês, trabalhadores. Vamos estar buscando intensificar o diálogo com a Prefeitura, ver os mecanismos legais, e preocupado com esses trabalhadores, nós fizemos, eu propus a Secretaria de Trânsito e Transporte, a SEMU, a SECAS, e fizemos vistoria em todos os terminais de integração. Porque eu desrespeito vocês ficarem do lado de fora como estavam ficando, para tentar ganhar vida, sobreviver com dignidade, sem suor de trabalho. E, inclusive, esse aspecto está na audiência pública. Eu organizei a audiência pública e a Câmara aprovou para ser em dois momentos. A primeira audiência pública sobre trânsito e transportes, nós temos uma pauta de discussão, e a segunda audiência pública, um dos pontos é a questão dos ambulantes terminais de integração. E eu gostaria de dizer que a Câmara Municipal continuará aqui, demarcando aqui seu papel em favor de vocês, trabalhadores, e o nosso mandato, o nosso gabinete está à disposição, porque é para isso que nós somos eleitos, em favor dos trabalhadores e do povo em geral. Eu quero dizer ainda aos conselheiros tutelares que, de igual modo, estou também protocolando a casa. Nós precisamos, eu sei que algumas coisas já foram atendidas, mas tem muito ainda a ser garantido pelas condições que vocês precisam ter de trabalho, de suporte, de valorização. Então, por isso, eu estou também propondo uma audiência pública para discutir a questão dos conselheiros, dos conselhos tutelares, e entender o foco dessa gestão, porque nós queremos avançar a proteção à criança, ao adolescente, o grande papel social que vocês exercem é justamente algo imprescindível socialmente. E não pode estar descoberto, não pode estar realmente sem a retaguarda necessária para exercer o papel político e social de fundamental importância. Por isso, quero ratificar o meu sempre compromisso com os conselheiros e o trabalho dos conselhos tutelares. Por isso, a audiência pública, eu quero construir com Vossas Excelências e a Câmara Municipal e a Comissão da Infância e da Adolescência desta casa. É o que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado.
pela honra, senhor presidente.